Certamente você já ouviu a expressão penso, logo existo. Interessante. De quem mesmo é essa expressão? Do René Descartes. René Descartes, um filósofo, matemático, francês, e era muito interessante que ele dizia o seguinte, que o ponto de partida era a busca por uma verdade absoluta através da ciência. E isso perdurou por muito, muito tempo. Por exemplo, o diretor desse canal, um pesquisador, que hoje está nos Estados Unidos, Universidade de Massachusetts, ele vai dizer o tempo todo o seguinte, olha, a verdade ela é incontestável, ela é absoluta. Todavia, a partir do século XX surge uma coisa muito interessante que passou a ser denominada de pensamento sistêmico, global, abrangente, em que essa questão desse ponto de vista cartesiano, mecanicista, 1 mais 1 é igual a 2 e fim de papo, isso é relativizado. Não pode ser tão absoluto assim. Desde muito tempo, há muito, muito tempo, eu tenho dito o seguinte, que conhecimento é algo efêmero, é passageiro. O que hoje é verdade, amanhã já não é mais. Por exemplo, eu aprendi e ensinei por um longo tempo que 2 retas paralelas não se cruzam jamais. Eu acreditei piamente nisso, para mim era uma verdade absoluta. Todavia, quando comecei a estudar limite e derivada, a hora que eu tenho dificuldade em matemática, eu compreendi e lá aprendi que as retas paralelas se cruzam sim, onde? No infinito. Olha que loucura. Mudei. Para mim, aquilo deixou de ser uma verdade absoluta. Mas há um contexto. E é exatamente isso. Quando nós falamos em paradoxo da observação, né, existe uma frase que eu gosto de graça, que diz o seguinte, quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. Aí é que está o paradoxo da observação. Lembrando, paradoxo para contrário, doxa, opinião contrária. Então, isso vai depender de uma série de situações para que essa frase seja verdadeira. Então, vai depender do ponto de vista, do contexto, do local de observação. Então, essa ideia da verdade absoluta, do falso verdadeiro, precisamos ter muito, muito cuidado com isso. Olha que exemplo interessante que eu estava vendo aqui. Uma pessoa está doente, ela procura um médico. Né? Ela tem um problema, doença. Ok? O médico vai diagnosticar, vai analisar, procurar e tal, esse negócio todo. E vai, claro, se for o caso, prescrever um medicamento. Mas, olha que interessante. E por que ele começa a perguntar se na família tem algum histórico de determinadas doenças, determinadas enfermidades? Isso que é um pensamento sistêmico. Quando a gente fala de uma empresa, por exemplo, a empresa é um sistema, uma unidade produtiva é um sistema, a forma de gerenciamento é um sistema, as equipes são sistemas, que dentro dessas equipes tem o que? Tem pessoas, que por si só são sistemas. Se não houver um equilíbrio, um ajuste, os problemas se multiplicarão. E por falar em problema, às vezes nós focamos muito, muito no problema em si, e não na raiz do problema e nas possíveis soluções. Muitas das vezes o próprio problema é que nos ensina como repará-lo, como solucioná-lo. Essas coisas são interessantes, depende da nossa capacidade de observação, de análise, né? E de não estabelecer determinados critérios, determinadas coisas como verdades absolutas. O pensamento sistêmico considera, pessoal, os fundamentos das relações, dos elementos dos sistemas e como base principal do equilíbrio, como nós já falamos.
Pessoal, precisamos efetivamente ter mais cuidado com essa coisa de verdade absoluta. O que é verdade? O que não é verdade? Não sei. Depende do contexto, depende de uma série de coisas, depende muitas vezes de valores que nós internalizamos. É por aí? Valeu? Siga. Nos siga lá no canal, deixe sua opinião, por favor, sugira novos temas. Precisamos de você. Um abraço e até a próxima.